O final da Segunda Guerra Mundial deixou uma Europa destruída e com profundas crises políticas e econômicas, e os aliados realizavam reuniões focadas em selar acordos diplomáticos. Diversas conferências eram convocadas para decidir como ficaria a zona de influência dos países vitoriosos, como a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. A reconstrução da Europa era planejada para que não houvesse o risco de um novo conflito originado pelas crises. Por isso, era importante que as novas potências mundiais fossem as principais fontes de financiamento. No entanto, os modelos econômicos dos Estados Unidos e da União Soviética eram tão distantes um do outro que Winston Churchill ficou preocupado com a crescente onda vermelha na Europa. O regime socialista era visto com maus olhos pelo britânico e ele começou a fazer pressão para que o então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, desenvolvesse uma estratégia para evitar o avanço vermelho. Confira os grandes discursos que marcaram a Guerra Fria aqui, no Almanac da Web. Existia um grande temor que os partidos comunistas ascendessem ao poder em países como a Itália e a França. A perspectiva era que se o comunismo chegasse ao poder em algum desses países, diversos outros países iriam para o mesmo lado, uma espécie de efeito dominó. Para a doutrina soviética, o desenvolvimento irregular dos países capitalistas conduziria a conflitos nas suas relações internas. Por isso, a União Soviética precisava industrializar seu país e se tornar independente do resto. Em 1946, Winston Churchill expõe publicamente em seu discurso intitulado Os Pilares da Paz o seu receio. De Stettin no Mar Báltico até Trieste no Adriático, caiu sobre o continente uma cortina de ferro. Atrás dela, encontram-se todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental. Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia. Todas essas famosas cidades e suas populações, bem como os países no seu entorno, encontram-se no que devo chamar de esfera soviética, e todos estão submetidos, de uma forma ou de outra, não apenas à influência soviética, mas a altíssimas e, em muitos casos, crescentes medidas de controle por parte de Moscou. Stalin viu isso como um ataque e se sentiu ameaçado pelo antigo aliado que estava mais próximo dos Estados Unidos. A União Soviética triplicou então sua produção de aço e começou a financiar a ciência do seu país para se fortalecer ainda mais. Espiões de ambos os lados levavam e traziam informações para seus países sobre as tentativas da União Soviética e dos Estados Unidos sobre o aumento da zona de influência. A cortina de ferro soviética estava de pé na Europa, assim como os militares americanos mantinham bases em diversos países. O discurso que Harry Truman deu em 1947 ficaria sendo considerado posteriormente como o pontapé inicial da época chamada Guerra Fria. Creio que a política americana deve ser apoiar os povos livres que resistem às tentativas de subjugação por minorias armadas ou pressões externas. Creio que devemos ajudar os povos livres a construir seus próprios destinos, à sua maneira. Creio que a nossa ajuda deve ser principalmente econômica e financeira, o que é essencial para a estabilidade econômica e política. Desse momento em diante, o mundo ficaria dividido em um bloco que estaria sob influência da União Soviética e outro sob influência dos Estados Unidos, socialismo e capitalismo em um combate ideológico que duraria por décadas. A Guerra Fria teve várias etapas e conflitos indiretos, momentos marcantes como a chegada do Partido Comunista ao poder na China, a Guerra das Coreias, o Pacto de Varsóvia e a Guerra do Vietnã, mas pularemos esses importantes acontecimentos para manter o foco nos discursos que marcaram a época. Em 1953, Joseph Stalin faleceu e deixou a União Soviética em luto profundo. Era amado ao mesmo tanto que era odiado, mas é inegável que foi uma das figuras mais importantes do século XX. Colocou em prática muito dos planos de Lenin, derrotou Adolf Hitler e a Alemanha nazista, além de trazer o país para o centro da discussão mundial. Entretanto, o grande líder soviético colecionou mortes e inimigos em seu território. Em 1956, um homem se arriscou a expor os antigos crimes do primeiro-ministro Stalin. O discurso proferido por seu sucessor, Nikita Khrushchev, ficou intitulado como O Culto da Personalidade e Suas Consequências. É claro que Stalin mostrou em toda uma série de casos sua intolerância, sua brutalidade e seu abuso de poder. Em vez de provar sua correção política e mobilizar as massas, muitas vezes ele escolheu o caminho da repressão e a aniquilação física, não só contra os inimigos reais, mas também contra as pessoas que não tinham cometido qualquer crime contra o partido e o governo soviético.
Aqui vemos nenhuma sabedoria, mas apenas uma demonstração da força brutal que outra hora tanto alarmou Lenin. Khrushchev relembrou ainda que Stalin havia abandonado o método de convencer e educar, partindo para a demonstração de força bruta. Seu discurso deixou a população chocada, pois esta não tinha acesso ao que acontecia internamente. Afinal, todo o aparato estatal estava profundamente conectado a Stalin. A partir deste momento, começou um processo na União Soviética conhecido como desestalinização, retirando a imagem do antigo líder e acusando-o de traidor do legado de Lenin. Poucos anos depois desse acontecimento, a Revolução Cubana trairia para si os olhares do mundo. Encabeçada por Fidel e Raul Castro ao lado de Che Guevara, os guerrilheiros cubanos derrubaram a ditadura de Fulgencio Batista e instauraram um governo com forte viés socialista no país, nacionalizando diversas empresas. A nacionalização de empresas de petróleo e refinarias, além do estreitamento das relações com os soviéticos, tornou Cuba um inimigo ideológico do governo americano, deteriorando a sua relação econômica. Fidel Castro possuía uma oratória forte e capaz de agregar multidões ao redor de suas ideias. O revolucionário não poupava críticas ao governo norte-americano e ao sistema capitalista. Talvez Castro tenha feito os principais discursos da história contra os Estados Unidos, e por isso, ainda hoje, sua figura seja tão aclamada por inúmeras pessoas. Dentre seus discursos, escolhi aquele que foi realizado na ONU, sintetizando um pouco de seu pensamento. Se fala com frequência dos direitos humanos, mas há que se falar também dos direitos da humanidade. Porque uns povos têm que andar descalços para que outros viajem luxuosos automóveis? Porque uns têm que viver 35 anos para que outros vivam 70? Porque uns devem ser miseravelmente pobres para que outros sejam exageradamente ricos? Falo em nome das crianças que não têm um pedaço de pão. Para que serve então a civilização? Para que serve a consciência do homem? Para que servem as Nações Unidas? E para que serve o mundo? A exploração dos países pobres pelos países ricos deve cessar. A tensão entre Estados Unidos e Cuba era um problema para o mundo, na verdade. Em 1962, chegou ao ápice do problema quando um avião espião americano tirou fotos das construções de silos para mísseis de longo alcance em Cuba. Os mísseis soviéticos foram mostrados ao presidente Kennedy, que era pressionado pelos militares a aprovar um ataque aéreo que provavelmente começaria uma guerra entre as maiores nações do mundo. Por sorte, John Kennedy e Nikita Khrushchev chegaram a um acordo, mas manteve o presidente americano cuidadoso em seus assuntos com a União Soviética. Um ano depois da crise dos mísseis, Kennedy viajou até Berlim, que já era dividido em Berlim Ocidental e Oriental, e afirmou que a construção do muro que lá estava era um exemplo do fracasso comunista. A liberdade tem muitas dificuldades, e a democracia não é perfeita, mas nunca tivemos que levantar um muro para manter nosso povo, para impedir que nos deixassem. O discurso, no entanto, ficaria marcado pela seguinte estrofe: a liberdade é indivisível, e quando um homem é escravizado, ninguém é livre. Todos os homens livres, onde quer que eles morem, são cidadãos de Berlim, e portanto, como homem livre, eu me orgulho das palavras Ich bin ein Berliner, que significa eu sou berlinense. O Muro de Berlim talvez seja o grande marco do período, e o discurso de Kennedy era um ataque direto ao socialismo, de uma maneira ou de outra. Todos os presidentes americanos que herdaram o país em plena Guerra Fria realizavam ataques diretos ao socialismo, mas talvez nenhum deles tenha ficado tão famoso quanto Ronald Reagan. Reagan terminava alguns de seus discursos com piadas diretamente direcionadas a Gorbachev, o secretário-geral que herdou o comando da União Soviética, e ao povo soviético. Mas foi lá em Berlim, no ano de 1987, que Reagan faria seu discurso mais memorável em relação à Guerra Fria. Secretário-geral Gorbachev, se você almeja a paz, se você realmente almeja a prosperidade para a União Soviética e o leste europeu, se você almeja liberalização, venha para esse portão. Senhor Gorbachev, abra esse portão. Derrube esse muro. Apenas 2 anos depois, o muro foi realmente derrubado, reunificando a Alemanha e contribuindo para a queda do bloco comunista do leste europeu. Se você gosta de assuntos como esse, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu deixei os discursos linkados na descrição, se você quiser conferir eles. Infelizmente, não posso utilizar o áudio, pois fere as diretrizes de conteúdo do YouTube. Não se esqueça de deixar o like no vídeo,
Muito obrigado e até logo.